Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja com Boa todos. noite. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por essa chance, oportunidade que o Pai tem nos concedido, né? Para estarmos em mais uma terça-feira de discipulado. Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos que já estão conosco. Olha aí que benção, Tereza, Verinha, Douglas, né? Diego, tem uns irmãos aí já tá pronto para estarmos juntos, né? Debruçados sobre o discipulado. Ô, Douglas, pastor tá com a cara. Ei, Douglas, tô igual a você. Tá com a carinha de bebê. Tô igual a você, hein, Douglas. Glória a Deus, aí vocês percebem. Mas é isso aí. Vamos aqui dar início, então. Feliz de poder revê-los aqui. Então, irmãos, vamos fazer a nossa oração inicial, né? Importante para a gente poder estar iniciando os trabalhos aqui. Douglas, pode fazer a oração inicial? Posso sim. Deixa eu só fechar a porta aqui que o Makoto tá doidão. Tá bom. Oi. Posso começar? Amém. Senhor meu Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por hoje, Senhor, por mais um dia, Senhor, com nossos irmãos, mais um dia discipulado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão. Obrigado, Senhor, pela disposição de cada um, papai, de ouvir, pela disposição do pastor de nos ensinar, papai. E sabemos, Senhor, que as coisas que aqui são ensinadas são muito importantes para a nossa fé, para o crescimento, Senhor, e para o entendimento da tua palavra. Senhor, dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, papai, que tudo que venhamos a ler, que hoje o Senhor ia estudar e possamos compreender e que chegue até nosso coração, papai. Que não entre por um ouvido e saia por outro, Pai. Que saibamos como o Senhor nos portar na nossa vida como cristão. Que saibamos, Senhor, como nos comportar no dia a dia, Senhor. Sabemos que tudo que aprendemos aqui é para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe o nosso irmão, o pastor Antônio, Senhor. Dê a ele sabedoria e entendimento. E a todos nós, papai, também, Senhor. Entendimento, sabedoria, coração aberto para receber a Tua palavra. Abençoe esta noite, traga bastante irmão, Senhor, para poder ouvir a palavra do Senhor. Esteja conosco, Senhor, até o fim desse discipulado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos dar mais um início, start nesse nosso discipulado, irmão. Nunca esquecendo da nossa apostila, né? Não vamos esquecer também da palavra de Deus, né? Sempre nós precisamos ter, né? Para a gente poder comprovar o que nós estamos falando. Então, irmãos, palavra aí, a apostila nas mãos. Se você já está com ela nas mãos, então vamos dar início aqui a esse nosso momento, né? Na página 55, nós paramos na última nosso encontro, né, René? 55, né? Vamos falar já, né, agora sobre o juízo final, né? Vamos falar sobre, então, irmãos, o juízo final. Nós falamos sobre arrebatamento, nós estamos falando sobre vários tópicos de que são, assim, tão importantes para a nossa conduta como discípulo, né, queridos? É muito importante. Todas essas bases, até tudo que nós temos falado, né, tem sido de grande valia, importância, né? São bases que nós não podemos esquecer, que nós não podemos, irmãos, negligenciar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, por todos que vocês que estão comigo. Em nenhuma noite dessas terças-feiras eu estou só. Eu glorifico a Deus por cada um de vocês, embora muitas vezes cansados, muitas vezes com situações a ser resolvidas, estão aqui separando esse tempo. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Vocês são demais, vocês são guerreiros, ombro a ombro, nós temos lutado, né? E vamos juntos, irmãos. Vamos juntos, porque com o Senhor nós vamos vencer, né, meus irmãos? Então, queridos, vamos aqui. Hoje eu preciso muito da ajuda dos irmãos nas leituras aí, nas referências, e vamos partindo aí. Vamos ser dinâmicos, né? Todo mundo participando, né, meus irmãos? E assim a gente vai ver que vai interagindo, o tempo passa depressa, 60 minutos vai passar muito rápido,
mas que Deus tem se agradado de todos nós. E assim vamos. Então, meus queridos, estamos aqui na parte do juízo final. E é importantíssimo a gente entender, e uma forma introdutória, a gente entender, irmãos, que nós, desde que nós nascemos, e muitas das vezes, se estamos nascendo, se estamos vivendo na Terra, não haverá como a gente escapar, irmãos, daquilo que vai acontecer. Tudo que nós falamos até aqui, e principalmente a parte escatológica, que são doutrinas para os finais dos tempos, vai acontecer. Nós não podemos negar, ninguém que disser o contrário está falando a verdade. Então, vai acontecer todas aquilo que está na palavra de Deus, principalmente nas coisas concernentes que não aconteceram. Estão na Bíblia, né? E vai acontecer. Inclusive o que nós vamos falar agora, o juízo final vai acontecer. Então, todos aqueles que estão debaixo da terra, esses todos vão comparecer. E aí, o tópico aqui, nós vamos discorrer, vai ter várias referências que vão enfatizar isso, você sabe, eu sei, e são textos claros que, irmãos, comprovam que haverá o juízo final. Então, os que fizeram, os que são de Cristo, os que realmente fizeram por onde, né, cumpriram aquilo que o Senhor determinou na sua palavra, estarão, evidentemente, com Cristo e herdarão a vida eterna. Mas nós sabemos, queridos, que nem todos querem Jesus, nem todos querem o Senhor, né, meus irmãos? Embora seja tão claro o Evangelho, embora seja tão maravilhoso, embora seja tão assim, que não tem como comparar uma fração da nossa vida, né, tão pouco o vapor que passa com uma eternidade com Cristo. Então, embora seja discrepante essa relação, embora aquele que tem um mínimo de inteligência consegue ver que a eternidade ela é muito melhor do que um breve período de tempo que passemos nessa terra, mas ainda assim há pessoas que não querem, há pessoas que, embora por ser apresentado o evangelho, essas pessoas não querem o Senhor Jesus. Oremos, né, nós continuamos orando com fé, acreditando cada vez mais que o Senhor está conosco, o Espírito Santo convence, e nós temos que continuar falando e anunciando, né, meus irmãos, a palavra de Deus. E aqui nós estamos no juízo final. Então, vamos ser dinâmicos. E os irmãos que forem querer ler alguma passagem, levanta a mão, e aí, leia, abre o microfone e leia, tá bom, irmãos? Para a gente ficar assim, coeso, e a gente ficar bem organizadinho. Então, todo mundo que for ler aqui, os irmãos, aí eles vão levantar a mão, ou abre o microfone, ou deixa eu ler uma passagem, e assim a gente vai estar interagindo e lendo todas essas referências aqui. Quem vai poder ler aí para a gente o começo da apostila aí, o 17, né? O juízo final. Quem está disposto a isso nessa noite para a nossa irmã Eliné? Irmã Eliné vai ler para a gente, hein, irmãos? Vamos aqui aproximar bem aqui o telefone. Pode ler, minha irmã. Da história humana, onde cada pessoa que viveu sobre a terra será julgada por seus feitos perante Deus. Os que foram salvos por Cristo herdarão a vida eterna, em novos céus e nova terra. Mas os que não creram em Deus, para se arrependerem do mal, serão lançados no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observação: não há consenso se o juízo final se dará logo após a segunda vinda de Cristo ou se ocorrerá somente depois do chamado milênio, uma doutrina a respeito da qual também não há consenso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Eliné. Então, meus irmãos, olha aí, essa parte introdutória, como nós estamos falando, não há como correr, não há como fugir daquilo que vai acontecer. O juízo final é um fato. Basta que a gente possa lutar para estar realmente, de fato, com o Senhor e herdar a vida eterna. E orarmos para que, enquanto há tempo, enquanto a graça está aí, as pessoas possam cair em si, possam realmente entenderem que é somente crendo em Jesus, é somente vivendo por aquilo que o Senhor Jesus falou, que vai haver aí o herdar da vida eterna. Do contrário, irmãos, é destino ruim, destino como nosso irmão leu, né? Lançados serão no lago de fogo,
preparado para o diabo e seus anjos. Isso é muito importante a gente esclarecer, porque muita gente acredita que o inferno foi feito para os seres humanos. Muita gente fala que Deus é ruim, Deus é cruel, porque ele criou o inferno. Como pode Deus criar o homem, criar a mulher e lançá-las no inferno? Então, muitas vezes as pessoas falam isso. Mas a gente agora, aqui como a nossa irmã leu, e haverá uma referência que estará aqui, nós estaremos lendo, que Deus não criou o inferno para nós. E aqui é bem claro, quando a nossa irmã Elinéia leu, que o fogo eterno foi feito preparado para o diabo e seus anjos. Isso precisa ficar claro, irmãos, e todas as vezes que alguém chegar em você e falar, olha, Deus é ruim demais, como Deus pode criar o homem e a mulher e lançar no lago de fogo? Acontece que quem quer ir para lá são as pessoas que não querem crer em Jesus, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem viver, né, uma vida diferente da do mundo. E, evidentemente, se não querem, se não acreditam no Filho unigênito, se não acreditam que Jesus veio, morreu, ressurgiu, aí fica muito difícil, né, irmãos? Não tem como, né? Porque a premissa de herdar a vida eterna está em crer, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo de todo o coração, se arrepender dos seus pecados e viver a vida como a palavra nos ensina para viver. Não existe outra alternativa, irmãos. Ou é ou não é, ou crê ou não. Se não, está destinado, né, irmãos, a o lago de fogo. Vamos ler, irmãos, então, as referências bíblicas que estão aqui? Vamos ver. Vamos ler todos aqui, irmãos. Eu separei aqui já o primeiro, a referência, Salmos 62, versículo 12. Ó. Vou ler aqui, os irmãos já vão procurando as referências aí, e aí a gente vai marcando aqui para a gente não ler de novo. Então, Salmos de número 62, versículo 12, o que que diz? Ó, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Olha aí, então. Então, meus irmãos, já em Salmos, nós temos, então, informações que vão corroborar, que vão realmente evidenciar a questão do julgamento, do juízo final. Então, embora Deus seja misericordioso, embora o Senhor seja, a graça dele está aí bondoso, ele vai retribuir cada um segundo a sua obra, o que fez, o que é a obra, aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa está fazendo na sua trajetória de vida, aquilo que a pessoa fez enquanto ela viveu sobre a terra. Então, nós seremos todos nós, né, aqueles julgados aqui segundo as nossas obras. Vamos, irmãos, então, o aquecimento eu já li um. Vamos ler aí outros versículos. Quem está aí já pronto para ler? Nossa irmã Tereza. Pode ler, minha irmã. Mas, irmãos, eu vou ler o seguinte, que é Eclesiastes 12, 14. Amém, querido. Fala assim, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha aí, irmãos. É, pai. Então, meu irmão, veja a seriedade, né? Ninguém vai Verdade. poder esconder, né? Então, vai vir as claras, né? Nossa irmã colocou aí, o Eclesiastes, hein? Então, nós lemos Salmo, a nossa irmã lê Eclesiastes. Você veja que a Bíblia inteira está repleta, irmãos, dessas pegadas, desses sinais, de tudo aquilo realmente que vai ocorrer. Não tem como escapar e não tem como dizer que não sabia. Então, porque o evangelho do reino será pregado a toda criatura, e aí Deus diz, então virá o fim. Ninguém ficará, irmãos, inocente, né? Todos terão a sua oportunidade de realmente querer ou não a revelação do Senhor, o Evangelho. E nós vamos prestar conta sim. E não podemos esconder de nada, nada podemos esconder, irmãos. As pessoas acham que podem esconder, pode esconder do homem, mas do Senhor ninguém esconde Ninguém nada. esconde. Bem, irmãos? Quem mais aí? Vamos aí, bem dinâmicos. Nossa irmã Eliné, vamos lá, Eliné. Glória a Deus. Deus, 49 até o 50. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo.
Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Olha aí, meu irmão. Cada vez mais, né? A seriedade começa então a ver, né? Já agora em Mateus, o Evangelho, a gente consegue já ver, né? A questão do lago de fogo, né, onde haverá ranger de dentes, onde haverá sofrimento, né, irmãos? Então, o inferno. E ninguém quer ir para esse lugar, irmãos. Ninguém quer. A verdade, se você for perguntar para alguém, você quer ir para o lago de fogo, você quer ir para o inferno? Quem vai dizer que quer, sendo um lugar de tormento, sendo um lugar que você estará ali, né, em tormento? Mas, veja que também não se faz por onde para não ir para esse lugar. Então, as pessoas não falam, não quero ir para o inferno. Você quer ir? Não quero. Mas o que você está fazendo para não ir para lá? Às vezes, irmãos, as pessoas, não sei, a noção das pessoas e delas, a cognitiva das pessoas e não, muitas vezes, saber que existe esse lugar, né? E mesmo assim, não fazer por onde para não estar indo para esse lugar. E isso realmente muitas vezes vem na minha cabeça, não entender muitas vezes as pessoas, e as pessoas acham que estão boas, estão realmente, não vão para esse lugar, e Deus não vai levar as pessoas a esse lugar, afinal de contas, Deus é bom, né? E as pessoas vão confundindo isso aí. Mas a gente sabe que, embora Deus seja bom, misericordioso, como nós lemos em Salmos, haverá um momento, irmãos, que os que rejeitaram Jesus, os que rejeitaram o seu Filho unigênito, não terá como, irmãos, outra alternativa a não ser estar indo para um lugar, como a nossa irmã leu, né? Mateus ali, de tormento. Então, é claro que nós temos que batalhar dia após dia, e nós precisamos entender também que, se não houver uma luta nossa, diária, nós não vamos conseguir chegar aos céus. Se nós relaxarmos, nós não vamos conseguir chegar. Se nós não conseguimos chegar ao céu, vamos logo, nós estaremos em outro lugar, né? Como nossa irmã leu, é esse lugar que ninguém quer ir. E nós precisamos estar convictos, irmãos, que é uma luta diária. E eu fiquei com a frase que a irmã Teresa colocou em um discipulado, que nós precisamos, dia após dia, batalhar. É um dia de cada vez. Então, não é como a gente, os meus anos inteiros, a gente já colocar já como se fosse hoje e dizer, não, não, é um dia de cada vez, é um dia vencendo, né? Pela misericórdia e graça do Senhor, nós vamos vencendo, né, meus irmãos? Amém. Douglas Amém. Evangelista. Desculpa. Eu vou. João 5, 22 até o 27. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim Deus deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para também executar o julgamento, porque ele é o Filho do homem. Amém? Amém, glória a Deus. Olha aí, irmãos. Então, claramente, né? A palavra é bem clara. Então, nós não podemos dizer que não há como ter clareza. Então, logo, o juízo, como nosso irmão colocou, Deus deu autoridade para o Senhor Jesus dali para julgar. Então, ele julga. A ele foi dado essa, essa, esse poder, né, meus irmãos, de nos julgar, de julgar. E é aquilo que ele falou, quem crê, né, estará realmente ali com ele. Quem não crê, haverá condenação, né, moça? A condenação, ela vai acontecer. Não tem como
as pessoas fugirem disso. Não tem como a gente falar outra coisa. As pessoas falam, é muito duro, doloroso esse discurso, essa fala. Mas, irmãos, é a fala que realmente traz realmente clareza e sem realmente muito rodeios, isso é a realidade. Não há como a gente fugir disso daí. Quem crê no nosso Senhor e viver cada vez mais crendo nele, vivendo aquilo que ele diz para a gente fazer, estará salvo. Quem não crê será condenado. Então, não há como a gente falar outra coisa a não ser essa. O que passar disso, meu irmão, é coisas falsas, coisas que não estão na palavra de Deus, né? Glórias a Deus. Vamos à frente. Aleluia. Por aí. Jeremias, eu vou ler o Jeremias 17 e 10. Não, 17 e 10. Jeremias 17 e 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glórias a Deus, olha aí. Amém. Então, vem bem na linha do que a Teresa leu em Eclesiástica. Então, você vê, o Senhor, ele esquadrinha, o que é esquadrinha? Ele está ali sondando, ele prova os pensamentos, então ele vai dar para cada um o seu caminho segundo o fruto das suas ações. A gente veja como é semelhante, né, irmãos? Aquilo que eu li nos Salmos também, quando fala que será dado para cada um de acordo com aquilo que fez. Então, veja que a palavra inteira, nos profetas também, há essa evidência de que Deus dará a cada um segundo o fruto da sua mão, ações também. Então, veja como isso é sério. Vamos à frente, queridos. Quem mais? Glória a Deus. Os irmãos estão, né? Pode ir ter. Olha, uma palavra para confirmar, 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10 fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha, então, meu irmão, veja como Praticamente a está. continuação do Então, você veja, meu irmão, a palavra de Deus, ela vai, Eclesiastes. né? Ela vai realmente ali e tratar com clareza. Então, é, o bem ou mal, como leu ali Eclesiastes, agora Coríntios. Então, nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Cristo. Então, concatenando com o que a referência que o Douglas falou em João, né, que é Jesus quem vai julgar, o Senhor Jesus quem vai ali estar julgando, né, com todo o seu poder, com todo o sua, né, o seu cetro de justiça, é o Senhor nosso Deus estará ali. Então, meu irmão, é por isso que nós, como servos do Senhor, temos que vigiar nossas ações. Veja que até agora, o momento, as referências, elas são evidentes. Então, nós vamos estar prestando contas. Isso precisa ficar claro na nossa mente todos os dias. A gente precisa estar ciente. Poxa, e isso talvez seja até um alerta para nós. Poxa, às vezes nós vamos fazer algo que não agrada ao Senhor, e a expressão já vem no nosso coração. Opa, ainda que não agrada ao Senhor, eu vou ter que prestar conta disso que eu estou fazendo e realizando. Então, é muito séria a palavra do Senhor, irmãos. É muito sério. E é impressionante como as pessoas estão brincando com Deus hoje. Vocês estão vivendo em um tempo, e eu realmente, muitas vezes, fico abismado com as coisas que nós temos visto no nosso segmento, em que as pessoas estão brincando com Deus, as pessoas estão fazendo coisas tão atrocidades. E aí fala, a pessoa faz uma vez, vai falar, não aconteceu nada. Aí faz outra vez, não, não aconteceu nada. Veja como as pessoas estão fazendo, acho que não vai acontecer nada, mas esquece de que o fato de que a gente está fazendo aqui, está lendo essas referências, de que haveremos de comparecer. E não passa pela cabeça dessas pessoas, poxa, tudo isso de errado que eu estou fazendo aqui, principalmente com a palavra de Deus,
vai ter que prestar contas ao Senhor. E agora? E quando chegar diante de nosso Senhor, e aí? O que vai fazer, irmãos? Qual é o comportamento? Sendo que o Senhor já vai sondar, esquadrinha os coração, e ali, meu irmão, não é como um juiz hoje, né? Não sei se vocês estão entendendo. Quando você, quem daqui já compareceu diante de um juiz, de alguma audiência, não é aqui você vai ali perante o juiz, e ali, até em muitos filmes americanos, fala, eu prometo dizer a verdade, somente a verdade, né? Você já Isso. viu aqueles filmes? Né? Então, as pessoas muitas vezes falam, eu prometo. Mas ela promete, mas ali acaba mentindo, mentindo, e muitas vezes o juiz, que é humano, ele vai deixar passar batido, ele não vai entender, não vai saber que aquela pessoa está mentindo, porque ele é humano. Ele é uma pessoa que não é como o nosso Senhor Jesus, que esquadrinha, que sonda, né? Já com o Senhor, o tribunal que iremos comparecer, não haverá como a gente se esconder, não haverá como. Então, meus irmãos, é mais sério do que a gente imagina, é mais sério que o povo possa imaginar. Então, é por isso que, como discípulos de Cristo, nós devemos, cada ação que nós venhamos tomar, devemos pensar bastante, pedir orientação, orar ao Senhor, para que a gente não venha fazer nada que venha nos desabonar como servo e serva de Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Quem mais aí preparou? Os irmãos estão quietos, a Vera está quietinha aí, hein? O Diego, quem vai estar na chamada aí, irmãos? Olha aí. Posso ler um? Pode ler, Douglas. É o Hebreus 4:13. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E parece que nós estamos falando, continuamos falando na mesma linhagem. Então, veja, irmãos, É, teremos que prestar contas, está tudo aberto, não tem como a gente se esconder, não tem como a gente ali realmente falar rapaz, mentiras, não é, meus irmãos? Então, a palavra de Deus, ela está aí para a gente poder lê-la, colocar em prática e entender que não há como se esconder nada, todas as coisas estão claras. Então, quem acha que vai conseguir, né, enganar, falar coisas que muitas vezes esconder de Deus, está por fora, né, meu irmão? A gente já está aqui há um bom tempo nessa nossa caminhada, a gente já entende que não tem como se esconder, não tem como, né, irmãos, esconder nossas ações do nosso Senhor. Então, é por isso que é preciso o arrependimento. Tem um arrependimento para que as pessoas. A gente faz essas coisas, toma algumas decisões, às vezes a gente erra ali, e a gente se arrepende, evidente, faz parte. Mas a gente sabe que, porque a gente sabe que não podemos esconder, mas Deus quer que venhamos nos arrepender. O arrependimento, ele é primordial para o ser humano. É isso que Deus quer de nós. Gustavo Santos. Rapaz, irmãos, eu vou ler Ezequiel 7, versículo 27, que fala assim: O rei lamentará e o príncipe se vestirá de assolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão, conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha aí, né? Mais uma referência bíblica aí. Gustavinho, Deus abençoe. E que amém. realmente concatena, né, nessa nossa linha que nós estamos falando, hein, irmãos? Olha que clareza a palavra de Deus tem nos dado. Ezequiel é um livro profético também. Linéia? É, então, vou ler. 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada fiqueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Louvor. Glória a Deus.
Então, irmãos, é isso. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, tudo será virá às claras. Veja que ela fala até do culto das trevas. Então, aquilo que está em trevas vai vir às claras. E isso é algo que a gente não pode temer, porque por isso que a Bíblia fala para a gente ser luz, né, irmãos? Veja como essa relação é interessante. Nosso Senhor fala para a gente ser luz, ser sal, e não está nas trevas, né? Aquele que está em Cristo, ele está na luz, ele realmente tem que ser luz. Veja como a luz é muito importante, porque é na luz que as claras, você vê claramente, né? É na luz que o Senhor ali realmente quer que nós estejamos, porque se mostra, né, claro, clareza, né, não ter o que esconder, né, irmãos? É isso que o Senhor quer que nós tenhamos, ser a mesma, ter a mesma conduta, né, em todos os lugares, levar clareza, não esconder nada. É essa relação que nós temos que continuar colocando em prática, nunca ter nada para esconder, sempre ter as coisas claras, né? Ser como um servo, uma serva de Cristo, né? Irrepreensíveis, né? E cada vez mais indo para a clareza, né? Porque estando na luz, né, irmãos, a gente está seguro e guardado. Ser luz também para aqueles que estão em trevas é muito importante também, né, para que realmente as pessoas vejam o estado em que elas se encontram, né, longe, distante do Senhor. Glória a Deus. Eu vi que a Vera abriu a câmera aí, Vera. Tá aí com. Não ouvi. O microfone está fechado. Não estou conseguindo. Mas amém, mano. Fique em paz, tá? Vamos aqui em frente, meus irmãos. Vamos ver aí mais algumas referências aqui. Oi, Daniel 2. Daniel 2:22. Vamos ver mais o que está dizendo aqui. O livro de Daniel, 2:22. Aqui, ó, é o que nós estamos falando. Ó. Ele revela o profundo e o escondido, e Amém. conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória. Glória a Aí, Deus. meu irmão, então, o Senhor revela, né, irmãos? Olha aí, o que está oculto e o que está escondido, né? E é com ele que mora a luz. Ele conhece o que está em trevas. Então, meu irmão, olha só que importante. Deus conhece todos aqueles que estão andando errado, todos aqueles que estão em trevas. Uma vez dizem que são de Deus, estão em trevas, estão fazendo coisas erradas, né? Estão fazendo as suas obras não condizente com aquilo que a palavra está ensinando, dizendo. O Senhor sabe, irmãos. O Senhor sabe aqueles que estão nos púlpitos aí das igrejas, que estão totalmente em trevas, estão fazendo coisas erradas. Ele sabe. Ele sabe toda a obra que está sendo feita, né, nas nossas igrejas, ele sabe, não tem como esconder. Então, ele revela o oculto e o escondido. Muitas das vezes as pessoas são até envergonhadas. Vira e mexe, nós vemos muitos escândalos aí, do que as pessoas estão fazendo, né? Uma vez professando a Cristo, fazendo coisas escandalosas, coisas que são realmente totalmente contrárias a que a palavra ensina. Né? Vira e mexe, a gente vê desses escândalos aí aparecer. Mas Deus já sabia de estar sabendo de tudo, Deus já estava vendo tudo que eles estavam fazendo. Acontece que eles são descobertos, né, e envergonhados, até mesmo também envergonha o evangelho. E aí, irmãos? Veja como isso é ruim para o evangelho, que como Deus vai cobrar, como Deus vai estar cobrando essas pessoas, né, irmãos? Então, isso é sério demais. Gustavinho, Eu vou ler Gálatas 6, versículos 7 e 8. Diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. glórias a Deus, irmãos. Então, o famoso Gálatas aí, né? Uns versículos bem conhecidos, né, irmãos?
Então, quem semeia o mal, né, e vai colher. Então, meus irmãos, a gente tem que sempre estar com as boas obras, fazendo bem, né, e para colher ali realmente a vida eterna, para colher as coisas que o Senhor tem nos dado, né, irmãos? Então, um versículo muito chave, importantíssimo, essa referência de Gálatas, né, claramente dizendo, né, que o homem fazer, ele vai colher. E isso é muito importante para nós. Douglas Evangelista. Oi. Eu ia fazer mais um comentário, eu vou ler uma passagem, não está aqui, mas é uma que eu li hoje, e tem a ver com a questão do julgamento, e o que o pastor até falou sobre as pessoas brincarem, né, com a palavra. Está em Tiago 3, é o versículo 1. Versículo 1 e 2, vai. Tiago 3, 1 e 2. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque todos tropeçam muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Esse seria mais o primeiro mesmo. Aqui está falando dos mestres, e acho que é bem o que o pastor falou, né? É muita gente. Isso eu li essa passagem hoje, e ontem, acho que foi ontem que eu fui na minha mãe, e estava passando na TV aquele pastor Mirim de novo, né? Que ele voltou. E aí eu lembrei, o pastor falou disso, eu lembrei, esse pessoal, eles não sabem que o julgamento de quem se propõe a ensinar, de quem se propõe a, a falar da palavra, a ministrar, a ser mestre, eles vão ter um julgamento muito mais rigoroso, né? Do que o resto da igreja. E realmente o pessoal brinca, literalmente brincando com fogo, né? É um negócio que não. Eu não consigo. É que para eles eu acho que é brincadeira. Talvez na cabeça deles, eles já estão. Eles já estão. Devem se sentir salvos, assim, com uma garantia muito grande. Eu não consigo também entender como as pessoas conseguem estar numa posição de liderança e ter coragem de brincar com a palavra desse jeito. Era mais esse comentário mesmo. Um comentário aí. E isso é importante, mas como o Douglas está colocando, né? Serão cobrados. E aí eu lembro de a palavra de Jesus, assim, olha, aquele que engana só desses pequeninos, né? Seria melhor colocar uma pedra no pescoço e lançar ao É, mar, né? Então, não sei se os irmãos já ouviram essa passagem, já. mas é coisa séria. E quando o Douglas trouxe esse pastor Mirim, estava vendo um trecho uma vez que foi no podcast, perguntou e eles são dissimulados, né, irmãos, a tal ponto, não sei, é algo que uma criança com tão pouca idade já consegue ser dissimulada daquele jeito, já consegue estar realmente ali como se diz, num orgulho, enfrentando mesmo, sabe? A As pessoas, prepotência, né? os adultos, assim, e é uma criança. E eu vi ele falando, não, mas se eu sou estelionatário, se eu estou falando isso daí, por que que eu não estou preso? Por que que eu não sou, ninguém vem me prender? Eu não estou apontando a arma na cabeça da pessoa e falando para ela fazer o voto, fazer o que ela, né? Olha só a criança falando, irmão. Então você vê como eles têm argumento, parece que é algo realmente diabólico, não sei, que realmente transparece para mim. E aí o outro falou, mas você não vai preso porque você é criança ainda, ele até brincou com ele, né? Você ainda é de menor, né? Mas você vê, ele ficou quieto assim. Mas você vê o cinismo e também essa rompância, né, dele realmente, e já dessa pouca idade, já nessa situação, imagina quando você ficar adulto e imagina, irmãos, é um estrago tão grande e arrastando multidões, eu vejo, e realmente as pessoas defendendo esse tipo de profeta é algo realmente que entristece o coração e é preocupante. Para onde nós estamos indo? Qual o caminho da igreja hoje? E é triste a gente ver isso, né, irmãos? É algo que às vezes a gente fica olhando assim, meu Deus do céu.
aonde nós estamos, né? Onde nós estamos. E é realmente assustador, é assustador. Mas, e saber que tudo isso, né, que a gente está fazendo aqui, lendo e vendo, que é o mês da condenação que está por vir, sabendo que ninguém vai poder se esconder, sabendo que realmente haverá o juízo, e ninguém ficará ali, realmente, tentar enganará o Senhor, e saber que o inferno está aí, né, está realmente querendo eles, né, e mesmo assim, eles realmente não despertam. Como o Douglas falou, também não conseguem entender, ou não acreditam que vai acontecer, né? Pode ser que eles achem que não, isso aí ou não acreditam na Bíblia também, né? E não, eles ou falam, utilizam a Bíblia para realmente ganho próprio só e acham que não vai acontecer nada depois. Eu acho que eu chego a uma conclusão como essa, né? Não sei os irmãos que acham, mas é realmente algo que é assustador, né, irmão? Cadê? Pode falar, tem. Quero ler Hebreus 4:13. Hebreus 4:13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, Ei, teremos que papai. tratar, Nossa, olha aí. É, meu irmão, chega a dar até uma coisa no é, coração, é, né? Então, é assim, coisa seríssima, é né? forte. Isso é forte demais, irmãos. E esse temor que a gente sempre tem que ter, né? E entender que não tem como, vamos ter que tratar, vamos ter que estar diante dele. E o pior é estar diante do nosso Senhor, que foi santo, esteve na terra, cumpriu sua missão, fez tudo por nós, e estaremos diante dele. E imagina se a gente falhou e sabe que, e agora, o que que eu vou fazer? Imagina esses falsos profetas. Imagine se hoje ou nós mesmos desviarmos e começar a ser falso profeta também. Porque a gente sempre se coloca, né? Como se comportar diante de Deus, hein, irmão? Como se comportar diante do autor da vida? Como se comportar diante daquele que fez tudo por nós, que sofreu por nós, né? E ali, o que dizer? Eu acredito que pessoas não terão argumento. Eu acho que os dissimulados ainda vai ter que argumentar. Ah, vão argumentar sim. Eu não sei se você se lembra, né? Ali na passagem, os padres falam, mas Senhor, curei no teu nome, né? É, Expulsei demônios no teu nome, né? Então, eles vão argumentar ainda, né? Olha só, isso nos deixa claro que haverá pessoas que vão argumentar, porque se está colocado na Bíblia, Jesus falou isso lá, que é Jesus que estava tratando dessa passagem, falou, as pessoas falou, ele vai falar, eu não vos conheço, mas as pessoas vão argumentar, nossa, né? que Então você veja, versículo. irmãos, Meu Deus. eu não tenho nem palavras aqui para colocar isso. A simulação, as pessoas não sei, onde está o nível do ser humano de tantas cínico, né? Pessoas cínicas diante daquele que ninguém pode esconder nada, diante daquele que realmente ali é tudo, fez tudo, é santo, e realmente e ainda você tentar argumentar é algo realmente assustador, irmãos. Algo que realmente veja como as pessoas terão essa mesma rompança que eu vejo nesse falso profeta, nesse profeta Mirim, já cedo, já tentando argumentar, infligindo a testa assim, ó, e enfrentando as pessoas ali, que tá ali entrevistando ele. Então, é uma coisa assim, tipo, e aí, não, mas e aí, o que que vocês vão fazer? Eu tô aqui, não tô falando para ninguém fazer. E aí? Né? Então, Prepotente, né? não é ter. Ele é Isso mesmo, essa palavra. prepotente. É. Isso. Então você veja, e tão pouca idade, isso é que impressiona, já está com a sua mente já de um É. profissional da fé, né? Um profissional assim que realmente, meu irmão, nós Pensou estamos aí, a gente, daqui a um tempinho ele também, quando já tiver uns 20 anos, como é que não vai estar, né?
Misericórdia, nem imagina. Se não mudar até lá, É, de não mudar. Mas você vê que se não mudar, a gente espera que mude, a né? gente espera que mude, né? E realmente, porque você vê um potencial imenso, né, para estar atraindo a geração dele, Então, para estar, né, falando do evangelho verdadeiro, pois é, e aí, essa é, analisar para o certo seria uma benção. não é, filho? Então, é triste, é triste. Mas, né, irmãos, Deus tenha misericórdia e realmente eles se arrependam. Vamos em frente, queridos. Quem que levantou a mão é Douglas? Não, né? Ninguém. Mas vamos aqui, irmãos. Vamos em frente aqui, ó. Romanos. Eu, o microfone? Tchau, Ah, Meu, tchau. abriu aí, Fala, filho? boa noite. Boa noite. boa noite. Boa Macoto tá indo noite. dormir. Ó, o Doug. Aí, Não, só o Macoto. Macoto vai dormir. Eu vou continuar. Ah, boa noite, Macoto. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Macoto. É isso. Conseguiu aí, Verinha? Consegui? Ô, Tá Glória. escutando? Tava mudo? Tá, eu não estava conseguindo ligar o microfone. Mas você tava ouvindo a gente, né? Tava. Tá, beleza. Você Eu quer ler posso. algum versículo? O Jeremias 32, 32, Não, 19. não tem esse. Amém. Ah, Grande esse. em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos, dos homens, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, o segundo fruto das suas obras. Abre o microfone, pastor. É verdade, eu fechei para Verinha. Mas obrigado, Tê. E isso, irmão, que nós estamos falando desde o começo, né? Essa questão toda de a gente ter que se apresentar. E aí fala, ou bom ou mal. Então, veja bem, olha que será, por um outro lado, como será bom, né? Se apresentar diante de Jesus e só ter coisas boas ali, né? A falar, a ele julgar. E como, por um outro lado, como vale a pena a gente ter a nossa vida fazendo as nossas coisas boas, fazendo tudo aquilo que ele nos mandou fazer, né, queridos? E isso que nós precisamos ter é a esperança dentro do nosso coração e um desafio nosso é realmente, de fato, se apresentar diante dele com coisas boas, né, com algo que, de bom que a gente fez, como ajudar, amar o nosso próximo, fazer tudo aquilo que ele nos ensinou, os preceitos bíblicos, como será bom a gente se apresentar diante dele, né, com só coisas boas, né, aí ele poder se alegrar de nós. Isso como será muito maravilhoso este encontro, né, no caso, se continuarmos, né, a praticar a palavra, continuar a exercer, de fato, o discípulo, né, o discipulado e fazer a vontade de Deus, né, irmãos? Se por um lado será ruim, por outro, se a gente tiver coisas boas, será muito benéfico e bom, além de, né, estar com ele, né? Já seria já maravilhoso, já é bom já estar a vida eterna nos céus, mas ainda se fizermos bem, né? Fazermos o que ele nos pede para fazer. Glórias a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu não vi os irmãos ler Apocalipse, hein? E quem vai será? Eu ouvi Apocalipse. Não tava colocando Macoto para dormir, mas eu ouvi Apocalipse. Quem Ah, será que vai ler Apocalipse? Quem será esse? Eu vou ler então Apocalipse 19 e 20, pode ser? Já Isso. leram. Não, pode ler. Então, com licença. 19, Apocalipse 19 e 20. Aqui. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses foram lançados vivos ao lago de fogo, queimando como enxofre. Nossa. Ai, Jesus.
E aí, meu irmão, tem mais o que falar? Então, veja o engano, Nossa, veja como realmente estamos. meu Falso Deus. profeta, é o que nós estamos falando. O falso profeta está aí, enganando, né? E olha como ele vai ser, quantas pessoas estão sendo enganadas. E Meu logo Deus. enganadas terão o mesmo destino. Olha só, irmãos, coisa séria. É triste a realidade em que nós estamos. O inimigo, ele enganando, usando os falsos profetas para realmente levar junto com eles, né, para um lugar de tormento, um lugar onde verá pranto e ranger de dentes. E isso realmente é algo assustador, irmãos. É assustador e, ao mesmo tempo, vendo milhões e milhões de pessoas no engano, né, indo para o mesmo caminho. Algo realmente que é difícil, mas está acontecendo diante dos nossos olhos. Milhões e milhões de pessoas sendo enganadas por falsos profetas. E o Douglas colocou bem essa passagem, né? Que justamente o falso profeta será lançado no lago de fogo. E os que ele enganou também. Então, veja como o falso profeta, ele é um agente das trevas, né? Ele é um agente das trevas de Satanás, usado, né, para realmente enganar, levar multidões junto com ele para o inferno. E é por isso que, irmãos, eu e você estamos, né? A gente sabe que muitas vezes a gente acha que somos poucos, acha que somos, né, sozinhos, mas a gente tem que estar falando, tem que estar alertando, sabe? E a oportunidade que nós tiver de estar com pessoas que estão enganadas, a gente poder falar e dizer, olha, será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que é isso mesmo? É isso que Deus pede para você fazer, é isso que Deus pediu. Então, tentar abrir os olhos, né, irmãos, daqueles que estão à nossa volta, porque esse lugar é um lugar terrível, irmãos, é um lugar terrível. Às vezes, a gente fica pensando nessas características que fala sobre o inferno, esse ranger de dentes, esse pranto, choro. Imagine milhões e milhões de pessoas chorando ao mesmo tempo, Ai, não. gritando, Meu Deus. rangendo os dentes. Eu tenho até agonia, não sei se você já rangeu os dentes alguma vez, já ouviu um ranger de dentes. De uma pessoa, hein? Imagine de milhares de pessoas Meu rangendo Deus. os dentes. Assim, coisas assim, meu irmão, terrível, terrível, irmão. Terrível, irmão. Só de pensar, irmão. E olha que coisa bem mais elevada a escalas milenares, muito mais do que a gente pensa. Mas está aí, existe. E é triste a gente ver o rumo da humanidade, principalmente do nosso segmento, como nós estamos, como um todo, falando generalizado, né? E como nós o permitimos que tantos falsos profetas adentraram nos púlpitos, né? Como foi permitido isso? É. Mas é algo que não vigiamos tanto, será que não houve vigília? Com certeza não vigiamos, com certeza nós não lemos a Bíblia, com certeza houve falhas, né? E o inimigo conseguiu entrar com os seus falsos. E hoje está aí o estrago. O estrago será ainda pior. Mas, né, oremos, 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 oremos e cada vez mais vigiemos também, para não ser também, né, também o nosso destino. Isso é algo realmente terrível, irmãos. Deus nos livre, né, que nós possamos batalhar e lutar todos os dias da nossa vida, estejamos lúcidos, estejamos concentrados, né, em viver a verdade, somente a verdade. Isso é coisa muito importante, que realmente nós estamos vivendo os dias finais, né? Os últimos dias estão aí. O tempo está se acabando, né? O tempo está se esgotando e está acabando. Quanto mais a gente vê que o tempo passa, menos tempo tem para as pessoas, né, se arrependerem, para as pessoas se É. voltarem para o Senhor. Porque com a mente cauterizada é mais difícil, né? A pessoa está ali totalmente cauterizada, totalmente ali preso àquela doutrina falsa.
aí fica muito difícil pela graça e misericórdia, mas existe ainda a esperança. Nós não podemos fugir, não podemos jogar a toalha, né? Confiemos, continuemos orando, né? Para que realmente as pessoas despertem. Alguns já estão despertando, porque está tão descarado mesmo, né? As coisas estão tão aí descaradas, mas alguns, não é todos, né, irmãos? Mas muitos estão aí. E quem dera que muitos, muitos venham despertar, para que realmente possam ter Amém. esse tempo, né, irmão? E assim, Amém. Assim seja. nós vamos. Glória a Deus. Alguém quer fazer algum comentário aí, irmãos? Ô, Só queria ler mais um Apocalipse, que ai, ui, quase que rasga a Bíblia. eu ia falar para você ler o 20 também. Isso, esse mesmo. O O 21, 20, 11 a 15, que esse é importante, né? Calma aí, que eu perdi aqui. 20, 11 a 15. Apocalipse 20, 11 a 15, eu vou ler. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem, de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é pesado, hein? Isso aí é para. mas é tremendo você imaginar que o mar vai devolver, né? Nossa, isso é demais, isso é maravilhoso. Meu Vai ser Deus. grandioso, vai ser maravilhoso Nossa, gente, para os salvos. não vai, Mas não vai ter ninguém que vai escapar do julgamento, né? não vai ter. Não vai ter desculpa para ser. Não tem como se esconder, não vai ter o que fazer. E pela descrição ali, você fica imaginando que vai ser realmente um negócio. Sim, sim, nossa. Vai ser bonito, e eu imagino para quem vai estar sendo julgado sabendo que não está escrito no livro da vida, né? Para quem sabe que teve uma vida em pecado, eu imagino o desespero que vai ser da pessoa, porque ela já vai estar ali diante de Deus, ela não tem como ela falar assim, não, não existe não, tu vai estar de frente com Deus, não tem como Porque falar, não, aqui não, calma é, aí, não tem como, vai ser um negócio desesperador para quem tiver em pecado. E também é para a tem gente que, também ficar esperto, né? Ixi. mas eu digo assim, né? A gente não sabe quem que vai morrer no mar, se é o salvo também, né? Ah, sim. Né? Então eu digo desse ato em si, do mar devolver, né? Que não vai ficar ninguém sem prestar contas, né? É, Nossa, verdade. gente, É tremendo. O negócio é sobrenatural é mesmo, hein? inimaginável. É. Nossa, E realmente, você pensar que quem nunca acreditou né, tanto no juízo e tantas coisas de Deus, a, como vai se comportar e a surpresa que terá, né? Então, imaginando, né, as pessoas, a surpresa que as pessoas terão. Então, é verdade. Então, isso tudo que nossa, falaram é verdade. então, pois Você já é, pararam para fulano falou pensar? tanto, meu parente É, falou tanto. então, eu fico imaginando isso. Falei, nossa, por que Ui, que eu não fui acreditar? Por que que eu não acreditei? Né? É por isso que nós temos que falar, e falando, para que, pela insistência, a pessoa muitas vezes não vai é, acreditar, mas ela vai lembrar de todos que falaram para ela, né? E vai lembrar. Então, olha, falou tanto para o meu bem, e olha só, isso é verdade, aconteceu, está acontecendo diante dos meus olhos, olha aí. Então, veja como isso vai pegar, né, as pessoas de surpresa, e porque tão somente não acreditaram naquilo que foi pregado e anunciado. Mas é uma passagem que realmente o Douglas leu, que realmente
vislumbre e resume tudo que nós falamos, né? Não haverá onde nós esconder, a É terra tremendo. fugirá, os céus também, então nem haverá para onde correr. E isso realmente é é algo que está repleto na Bíblia, não tem como fugir. Vai se comparecer em pé diante do Senhor. E que é isso que nós devemos esterilmente temer ao Senhor, meus irmãos, e como a irmã Teresa falou, tanto os salvos, né, que estiverem mortos, né, e tiverem ali feito suas obras, feito tudo direitinho, né, então, que sejamos esses aí, né, irmãos, e claro, né, sabendo que é com muito esforço e com muita dedicação e com muito temor a Deus que nós vamos chegar, nós vamos vencer. Eu É, Pai. vejo que as horas já se avançaram bastante, nós temos que encerrar aqui, mas muito bom, né, nos falar sobre isso e creio que deu, foi algo que realmente que precisávamos, nós precisamos sempre estar mergulhando nisso, né, nessa questão de juízo, precisamos estar com temor cada vez mais acima, em níveis mais altos, para que só pela graça e misericórdia, lutando, esforçando, fazendo a vontade do Senhor, que nós vamos estar isentos de estar indo para esse lugar de tormento, somente fazendo a vontade do Senhor e crendo cada dia mais nele, fazendo as coisas corretas e aquilo que ele nos pede, né? Vigiando, dando bom testemunho, e assim nós estaremos indo para o conforto, né? Para nossa morada celestial. Não é, meus irmãos? Glórias a Amém. Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, e louvo a Deus de caminhar com todos vocês, saber que a cada dia essa auto-reflexão que cada um vem a fazer e orar ao Senhor e todos os dias dizer, Senhor, glória a Deus, porque hoje eu consegui manter a lucidez, manter os princípios da sua palavra, que amanhã eu consigo conseguindo, meu Pai. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê condições e que eu possa continuar, né, preservando os princípios da palavra e fazendo bem àqueles que necessitam e ajudando, né, conforme as nossas forças. É Amém. assim que Deus se agradará de nós, né, meu irmão? Vamos orar Amém. Glória a nesse Deus. momento? Senhor Jesus, Ah, papai, digno de toda a honra e toda a glória, todo louvor. Te agradeço, ó Pai, te pela agradeço. vida de cada irmão que esteve aqui comigo, ó Pai, nesta noite. Obrigado, Pai, porque é uma base também falarmos sobre o juízo, tudo que nós temos falado, pois sabemos, Pai, que ninguém fugirá, ninguém vai se esconder, Pai, não há como se É, Pai, esconder de Ti. tem Aqui misericórdia. estamos, Pai, lemos tantas referências, Pai, que comprovam, Senhor, que o Senhor julgará todos, Pai querido, aqueles que fizeram bem e os que fizeram o mal. O Senhor irá, Pai querido, julgar. Aqueles que não creram em Ti, Pai, serão condenados, serão, meu Pai, sentenciados ao inferno, Senhor. Essa é a realidade. E oramos, Pai, que venhamos nos conservar na Tua palavra, com Teu Santo Espírito, todos os dias, Pai, nos esforçando, temendo ao Senhor, para não estar indo para esse lugar, Pai. Oramos também para todos aqueles que nesse exato momento, Pai, estão enganados, Pai querido, pelas trevas, estão enganados por falsos profetas, estão aí, Senhor, ó Pai, totalmente, Senhor, ó Pai, ali presos, Pai, que nas mãos, nas garras do inimigo. Oramos, Pai querido, para que haja, Pai querido, um esclarecimento, Espírito Santo, que essas pessoas venham, Pai, entender, Pai, que a tua palavra tem tudo que nós precisamos, que eles possam ler a Bíblia, para que o Espírito Santo possa falar com elas, Senhor, não depender de falsos profetas que estão aí nos púlpitos, enganando, Pai, e também sendo enganados. Ó Deus, abra os olhos dos pequenos, aqueles que não têm tanta instrução, leitura, ó Senhor, Pai, não permita que eles venham estar enganados, que eles possam, o Espírito Santo possa ali esclarecer, Pai, tudo que eles precisam, mas que não fiquem enganados, Senhor. Em nome de Jesus, conserva estes que estão aqui comigo, que eles possam continuar na leitura da palavra. O Espírito Santo tem trazido clareza. É a palavra para quem nos instrui, o Espírito Santo também. Que esses meus irmãos continuem fortes, destemidos e continuem, Senhor, ó Pai, firmes, olhando para o Senhor, Pai. E enquanto eles tiverem a chance, ó Pai, se tiverem pessoas à sua volta que estão enganadas, ó Espírito Santo, usa eles, Senhor, como instrumento para que eles possam, Pai querido, falar a essas pessoas, Senhor, que
a palavra que é a verdade, somente a palavra, Senhor. Que eles possam estar, Senhor, Pai, confirmando na palavra, Pai, tudo aquilo que os falsos estão dizendo e colocar à prova se não estão dizendo a verdade e se estão, têm sido coerentes com a Bíblia, possam então ser, Pai querido, ali descobertos, possam ser ali, então, Pai, possam se retirar desses lugares e viver a verdade. Ó Deus, usa cada um aqui com a Tua palavra, Espírito Santo, encoraja. Sabemos, Senhor, ó Pai, que os dias estão se encerrando e o Senhor brevemente estará voltando, ó Deus, e que possamos, Pai, fazer o que o Senhor sempre tem nos mandado, Pai, anunciar sua volta e falar da tua verdade, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos cada irmão, cada irmã que está comigo, glorificando ao Senhor, Pai, porque é o Senhor quem tem nos sustentado e guardado. Entrego nas tuas mãos esse momento, esse discipulado que tem sido uma bênção. Louva-te por essas terças-feiras, o Senhor tem estado conosco, Pai. Nos ajude a ser conosco, nos afasta, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, eu te entrego nas tuas mãos, cada irmão, cada irmã, que dá uma boa noite de sono para cada um, que eles possam continuar perseverantes, se esforçando para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento, por esse discipulado, que na próxima terça-feira estejamos juntos mais uma vez, para então, Senhor Pai, continuarmos a debruçar e falar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, nós encerramos esse discipulado para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Amém. Deus. Glória a Amém, meus irmãos? Deus. Glória a Deus. Tendo as vossas mãos aí. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, desde hoje para todos sempre. Todos digam. Amém. 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 Glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus aí. Deus abençoe os irmãos. Nossa Marineta está aqui aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Beijo para todos, uma honra estar com vocês. Até a próxima aí, se Deus permitir assim. Amém, irmãos? Deus Amém. abençoe.